E começou o período de terror verdadeiro em Brasília, na cúpula do poder. Porque ontem deu-se o pontapé inicial, a delação premiada de Daniel Worcário. Ele fez o seu primeiro depoimento no que se convencionou chamar de pré-delação. Eu vou explicar direitinho para vocês do que se trata nesse vídeo. Imaginem as cabeças culpadas como estão, se tacando na parede, como se não houvesse amanhã. E a Polícia Federal não está deixando por menos, por causa daquele enrosco todo de que Daniel Worcário focaria sua delação em políticos e não no judiciário. A Polícia Federal está indo tão fundo, com tanta sede ao pote, que ontem veiculou a notícia de que a Polícia Federal descobriu outros pagamentos de Worcário a Moraes, além dos 3 milhões, atralalá, dos 129 milhões do contrato da dona Vivi. E você aí, ingênuo, santo inocente, achando que 129 milhões era muito. Querido, para o dono da bagaça toda, o céu é o limite e nada é demais. Nós vamos falar também da prorrogação da CPMI do INSS e onde que a CPMI do INSS esbarra lá no Banco Master, porque tem muita gente fazendo uma confusão danada a respeito desse assunto e eu vou trocar em miúdos com vocês para vocês deixarem tudo em perspectiva. Bom, voltando ao assunto, o André Mendonça bateu com as coisas todas na mesa quando foi provocado pelo senador Carlos Viana a respeito da prorrogação da CPMI do Banco Master, que notícias deram conta que Davi Alcolumbre estava irritadíssimo com a continuação dessa CPMI do INSS. Esse negócio tem que acabar, né? E aí o Davi Alcolumbre não queria fazer a leitura para a prorrogação. O senador Carlos Viana provocou o STF dizendo que todas as solicitações exigidas na Constituição Federal, a CPMI do INSS apresenta, e ainda assim o presidente do Congresso não fazia leitura para a prorrogação da CPMI. André Mendonça respondeu à altura e calma. André Mendonça não está querendo interferir nos outros poderes como nós estávamos acostumados a ver até agora. André Mendonça fundamentou muito bem a sua decisão e eu vou dividir com vocês. Fora isso, a gente tem que falar da importância do diretor da Dataprev, que não apareceu para depor na CPMI do INSS. A gente vai falar do último pronunciamento do Flávio Bolsonaro, que está lá lutando para a CPI do Banco Master ser aberta. E de Jair Bolsonaro, que saiu da UTI e foi para o quarto. Inclusive, dona Michele se reuniu com Alexandre de Moraes, que eu imagino seja para tratar de detalhes de sua prisão domiciliar. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram, Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, poxa, se inscreva no canal aí, ative o sininho, você ajuda pra caramba a gente fazendo isso. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, o preço da liberdade, a eterna vigilância, a plataforma vira e mexe, está desinscrevendo vocês, né, tirando vocês do meu alcance. Se você já gostou do nosso assunto aqui, pega o nosso link e distribui nas redes sociais e grupos de Telegram, Zap, por onde você anda, para ajudar a nossa voz a chegar mais longe. Bora pra pauta. A gente começa por ele, que fez aniversário, né, semana passada. Parabéns, presidente. Parabéns atrasado. Eu queria fazer um vídeo com a nossa foto, eu no palácio lá com o senhor, naquele café da manhã magnífico que tomamos, mas eu realmente não achei a foto, então vai o parabéns atrasado aqui, mas o senhor sabe que é de coração. Bom, estado de saúde do presidente, ele vem se recuperando aos poucos, mas está se recuperando, inspira ainda muitos cuidados, e cuidados especializados, e parece que deixou a UTI. Ainda sobre esse assunto, nós ficamos sabendo que ontem Dona Michele sentou para conversar com Alexandre de Moraes, foi chamada para uma reunião que eu acredito seja para tratar dos detalhes da prisão domiciliar, e Dona Michele deve ter avisado, né, Alexandre, que olha, o dono do negócio todo, eu preciso de enfermeiros, eu preciso de médicos, eu preciso de atenção especializada para o meu marido, porque se fosse para ele ficar jogado dentro de casa, ele ficava jogado dentro da prisão. Então, assim, eu acredito que tenha sido uma reunião muito dura para Dona Michele tratar, né, com um algoz direto de seu marido, pai de sua filha, o homem que ela ama, mas me parece que ela está se saindo bem e eu agradeço a Deus por isso. E vocês não parem de orar, não se atrevam. O importante é que o nosso presidente esteja bem, sua vida em segurança, para que a gente possa avançar para o próximo patamar da batalha. Certinho? Certinho. Bora falar de Worcário, que ontem a giripoca começou a piar, né? E Brasília empolvorosa, porque ele prestou o primeiro depoimento à Polícia Federal, que é chamado de pré-delação. Ele iniciou a etapa de depoimentos após assinar o acordo de confidencialidade, e esses relatos podem resultar numa delação premiada. Peraí que tem uma série de detalhes que a maioria das pessoas não sabe e eu quero trocar em miúdos com vocês, tá? De acordo com fontes da Polícia Federal que informaram ao SBT, Worcário vinha tendo algumas conversas com investigadores chamados de entrevistas, mas que agora já são depoimentos formais, ou seja, ele assinou o acordo de confidencialidade e o acordo de
delação premiada, que quer, né, pleitear uma delação premiada, pronto. A partir daí, tudo que ele fala com os agentes já é oficial. Essa fase dessas entrevistas é chamada de pré-delação, já que a checagem das informações e a homologação, que é validada pela Justiça, irão definir se a delação foi premiada ou se ela não foi premiada. Então, não imaginem que Vorcaro vai sentar lá, vai falar todo tipo de blá, 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 todo tipo de conjectura, todo tipo de tergiverso, e aí vão dar uma delação premiada para ele, que não é assim. Se ele não apresentar provas, ele precisa fornecer indícios que levem às provas. E aí sim a delação é considerada premiada. Claro que todos os depoimentos são acompanhados por advogado, né? E vocês sabem que ele está preso hoje na Superintendência da Polícia Federal. E nesse ponto de partida, diz a matéria que a investigação chegou a uma rede de contatos políticos de Vorcaro que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares e empresários. O fato de ter esses nomes na agenda não é crime, mas há suspeitas de corrupção, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, e tudo isso está sob análise. E, obviamente, que ter só o nome do cara, o contato do cara na agenda, não é crime, óbvio que não. Porém, no caso de Vorcaro Moraes, nesse cenário de Vorcaro Moraes, o Poder 360 noticiou que o número que Vorcaro contatou em dia de prisão, no dia que ele foi preso no aeroporto, quando ele estava indo para Dubai, era de Moraes. Primeiro, a CPMI identificou que o número que Vorcaro se identificava com alguém que todos nós achamos que era Moraes, aquele número era um número funcional do STF. E aí, dias depois, veio a confirmação de que sim, aquele número que era um telefone funcional do STF era utilizado por Moraes. Não sou eu que estou falando, são as matérias. Inclusive, essa informação foi confirmada porque eram os mesmos números que Moraes falava com os jornalistas, né? Vocês lembram, né? Como é que estão as coisas? É tudo sob controle, a gente só não sabe de quem. Vocês lembram, né? Então a coisa não tá nada fácil pro ovo que tudo vê, porque só isso que eu coloquei para vocês já é complicação bastante. Mas olha só o sangue no zóio que tá a Polícia Federal, que foi além dos 129 milhões e descobriu indícios de pagamentos de Vorcaro a Moraes, além dos 129 milhões, fora do dinheiro do contrato de Dona Vivi. A matéria de Cláudio Dantas, ela é bem sucinta, porque não pode falar muito, né, porque está tudo sob sigilo, mas assim, diz que depois do relatório sobre os negócios de Dias Toffoli e o Banco Master, a Polícia Federal está prestes a concluir outro relatório focado no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, a Polícia Federal não quer deixar pedra sobre pedra. Este site, que é o site do Cláudio Dantas, apurou que a Polícia Federal identificou indícios de outros pagamentos não relacionados ao contrato Daniel Vorcaro com o escritório de Dona Viviane. As investigações seguem em frente, mesmo após o anúncio de um acordo preliminar para a negociação de uma delação premiada. Na verdade, as descobertas da Polícia Federal servirão para testar a disposição de Vorcaro em contar toda a verdade sobre atos de corrupção envolvendo integrantes do Judiciário, políticos, funcionários do Banco Central, da CVM e outros órgãos reguladores. Foi o que acabei de tentar explicar para vocês a respeito da delação ser premiada. A delação é você contar, ela será premiada só se você falar a verdade. Então você precisa entregar além do que a polícia, com seus meios próprios, já está conseguindo levantar em suas investigações. Aí ela se torna premiada se a polícia der o ok. Exatamente por isso que a polícia continua com as investigações, porque como teve aquele burburinho de que eu vou entregar só político, eu vou poupar judiciário, aí, meu amigo, a Polícia Federal está com sangue nos olhos. Por que eu digo isso? Porque os investigadores que falaram com o Cláudio Dantas, eles garantiram que não vão topar uma proposta de colaboração que oculte deliberadamente personagens e elementos já identificados nas quebras de sigilo bancário fiscal, telefônico e telemático. Se parecer que Vorcaro está protegendo alguém, a negociação do acordo será bombardeada pela própria Polícia Federal. Sabe que eu tô achando uma ótima esse negócio de tudo composto, tudo junto, coisa que nunca aconteceu? Tô achando bom, sabe por quê? Um vigia o outro. Só não pode a PGR encontrar com o núcleo da PF ou de Xandão ou o núcleo de Lula. Aí dá ruim, né? Tem que ser com esse núcleo aí, que parece que tá zelando pela justiça no país de verdade. O Marcel Van Hatten estava lá, berrando que o Rodrigo Assunção, que é presidente do Dataprev do governo Lula, alegou problemas de saúde e faltou à audiência da CPMI do INSS, para vocês entenderem qual a ligação do Dataprev na CPMI do INSS. Os bancos não faziam os descontos direto na aposentadoria dos aposentados, direto lá na renda dos aposentados? Então, quem concedia esse acesso e quem informava tudo para o sistema funcionar de forma que o aposentado fosse debitado e esse débito fosse direto para o Banco Master é o pessoal da Dataprev.
Por isso a CPMI do INSS chamou o Rodrigo Assunção. E aí ele não apareceu em cima da hora, o advogado disse que ele não estava bem em saúde, meteu um atestado, e o Van Hatten disse que o Assunção tem muito a explicar. Afinal, por meio do sistema DataPrev, que ocorreram as solicitações de desconto nos contra-cheques dos aposentados para entidades associativas e sindicatos corruptos. E aí não importa, tá? Se foi desconto de sindicato, de associação ou de empréstimo não solicitado. Aí o Marcel pergunta por que o DataPrev não tomou nenhuma atitude, mesmo diante dos graves indícios de fraude no INSS. Por que deixou essa roubalheira acontecer? Vamos aguardar. Quem também não apareceu e não deu satisfação, e o advogado cagou para a CPMI do INSS, foi a ex de Vorcaro, né? Ninguém conseguiu encontrá-la, não conseguiu contactá-la, CPMI nem ela, nem advogado, ela não está nem aí. Eu nunca vi uma CPMI tão esvaziada de sua autoridade como essa CPI do INSS. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. E lá pelo iniciozinho do final da tarde, a Thaís Herésia quase deu um surto, porque André Mendonça mandou o Davi Alcolumbre prorrogar a CPMI do Banco Master. Olha o desespero dela. O ministro André Mendonça, do STF, relator do caso do escândalo do INSS no Supremo Tribunal Federal, mandou o Senado decidiu pela prorrogação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do INSS. Vamos lembrar, a CPMI estava para terminar até o final dessa semana. Já havia um pedido de senadores, especialmente do senador Carlos Viana, presidente da CPMI, para que o Supremo tomasse essa decisão, né? Já que toda a sinalização dentro do Senado era de que a CPMI teria que acabar. Um relatório já estaria sendo preparado e tudo mais. E agora André Mendonça, não havia expectativa para isso, viu, gente? André Mendonça decide, então, que a CPMI do INSS deve ser prorrogada. Vamos a Brasília com o Matheus Teixeira, que é o nosso analista e acompanha de perto o que acontece no Supremo Tribunal Federal e vai nos ajudar a entender, Matheus, bem-vindo à Hora H, esse enredo, né? Porque eu, hoje cedo, estava conversando com Brasília, a expectativa era de que André Mendonça talvez não quisesse se intrometer, talvez dissesse, olha, isso é uma questão para a Câmara dos Deputados decidir. E agora vem essa decisão. Qual a sua avaliação? Bem-vindo. Boa noite, Thaís. Boa noite a quem nos assiste. Exatamente, decisão muito relevante do ministro André Mendonça saiu nesse exato momento e ele se baseia, inclusive, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2021, quando reconheceu que a vontade da maioria não pode prevalecer em detrimento da vontade da minoria em caso de comissões parlamentares de inquérito, porque, segundo a Constituição Federal, os requisitos para a instalação de uma CPI é justamente ter apoio de 1/3 da casa, fato determinado e prazo determinado. O ministro entendeu que, nesse contexto, está presente sim, 1/3 do requerimento de 1/3 da casa, portanto da minoria, mas não uma minoria tão pequena, uma minoria de 1/3, como determina a Constituição, e por isso o ministro determina a prorrogação da CPMI do INSS. Então é bem importante você manter em perspectiva. Uma coisa era quando Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes passavam como tratores por cima de uma decisão do Congresso que constitucionalmente é função e prerrogativa do Congresso. E aí eles iam e metiam o bedelho, desonravam o Congresso, tiravam o poder do Congresso. O que aconteceu agora foi bem diferente. Tudo que a Constituição solicita para que seja feita a prorrogação da CPMI existe. O Congresso está oferecendo. Então, a obrigação do Davi Alcolumbre, do presidente do Congresso, é fazer a leitura e, portanto, conceder a prorrogação. Acabou, é dentro da Constituição Federal. Não deixa nenhum esquerdista dizer para você que André Mendonça está tirando o poder do Congresso. Obviamente que o senador Carlos Viana veio a público e comemorou a decisão do André Mendonça. Gente, uma grande notícia para o Brasil, uma vitória do povo brasileiro, dos aposentados desse país que trabalharam uma vida inteira, foram roubados. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro André Mendonça, reconheceu o direito da CPMI de ser prorrogada pelo tempo da minoria, ou seja, o nosso requerimento de 120 dias a mais. Governo tentando abafar, matar a CPMI, boa parte da imprensa dizendo que não ia dar em nada, de uma forma muito alinhada com o governo até, mas agora a verdade veio à tona. O ministro disse claramente, requerimentos com assinaturas deveria ter sido recebido, se não for no prazo de 48 horas e lido, a CPMI está automaticamente prorrogada. Não é uma vitória minha, não é uma vitória, é uma vitória do Brasil. Que o Alfredo Gaspar também não deixou por menos. Vamos para cima dos corruptos, dos que meteram a mão no dinheiro dos... Vitória,
O ministro André Mendonça acaba de prorrogar a CPMI do INSS. Agora, mais do que nunca, vamos para cima dos corruptos, dos que meteram a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas. Vamos ter mais tempo para aprofundar as investigações. Obrigado, ministro, por seu compromisso com o país. Mas a gente já pode comemorar? Eu suspeito que quase podemos comemorar. Por quê? Porque a segunda turma ainda tem que julgar essa decisão do André Mendonça. O julgamento será realizado virtualmente entre os dias 3 e 13 de abril. Nessa modalidade, os ministros apenas publicam seus votos online e não há discussão nem transmissão ao vivo. E a CPMI, que funcionaria somente até o dia 28, agora está garantida pelo menos até o dia 3. Eu acredito que tenha muita possibilidade disso tudo ser aprovado, porque quem faz parte da segunda turma, vamos relembrar? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Senhores, nós encontramos um muro ali na segunda turma que é composto de Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Pelo menos a gente sabe que uma força para votar pelo que é certo, eles farão. Eles farão e isso nos dá uma tranquilidade que nós não tínhamos desde 2019, porque não tinha nada que represasse esses desmandos de tudo que acontecia no STF. Agora, parece que a gente tem. E aí, tá gostando? Me diz aí nos comentários. Quase indo já para o final, eu queria deixar para vocês uma fala do Flávio Bolsonaro, que está lutando ferrenhamente para a abertura da CPI do Banco Master. E eu gosto muito da abertura da CPI do Master, não a CPI daquele Alessandro Vieira, que já foi desmascarado. Ele, inclusive, sumiu das redes sociais. Alguém mais viu falar de Alessandro Vieira? Não, né? Desde que Flávio Bolsonaro deu um toco nele muito bem dado publicamente, ele se recolheu. Mas a CPI do Master que a gente quer que abra é a CPI. O ideal seria que fosse uma CPMI, mas aí é uma complicação só. Vamos ver o que o Flávio tem a dizer. A narrativa falsa que o Lula tem criado, de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro, a gente está vendo uma investigação avançar e mostrando que o círculo do Lula muito próximo a ele, em especial na Bahia, senhor Jacques Wagner, senhor Rui Costa, essas pessoas é que estão no cerne do início desse grande esquema de roubalheira que está dando nojo a todo o país. Então a esquerda vai ter muito a explicar, porque não dá para ninguém que tem 2 neurônios acreditar que o filho do Lula é beneficiado, que os ministros do Lula são beneficiados e que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso, algum conluio com isso. Pelo contrário, vê se alguém do PT assinou a CPI do Banco Master. Ninguém assina porque eles têm medo. E vamos esperar aí que as investigações que estão correndo de forma séria e com uma Polícia Federal imparcial, finalmente, a verdade possa vir à tona. Nós esperamos que o Daniel Borcaro faça a sua delação e entregue tudo que ele sabe. Eu também espero que a delação de Borcaro, que ele conte tudo que ele sabe, que atinja quem tiver que atingir. Todo mundo dizendo, porque Ciro Nogueira é de direita. De direita é meus ovos. Não é meus ovos porque eu não tenho. Se eu tivesse, seria. Só preciso pedir a sua opinião aí nos comentários. Diz pra mim, o que você acha disso tudo? E capricha no comentário, porque hoje tem resposta por vídeo. Que é um momento que eu adoro. Que pena que eu não tenho muito tempo para fazer todo dia. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduardo.valeria@gmail.com. Por favor, seja generoso. Nós estamos com algumas contas bem pesadas, já em muito atraso, e eu preciso contar com vocês, tá bom? Qualquer valor é muito bem-vindo. Na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias para você que não fez o Pix por algum motivo e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. O Brasil que vai pra frente, gente. Que loucura, tá? Hoje o meu dia vai ser todo na ansiedade de receber a notícia. Quando sair da internação, o Bolsonaro vai para sua casa. É isso. Beijo no coração. Fui.